Então, pessoal, continuando a nossa aula, né? Agora acabou de dar uma travada. Vou repetir para vocês esse slide aqui de uma forma bem sucinta e rápida. Conceito, então, de planta daninha, né? Temos aí um conceito agronômico. Temos também o conceito biológico e o conceito ecológico, né? Então, o conceito agronômico, ele fala o quê? Né? Qual que é o significado do conceito agronômico, tá? Deixa eu só... Aqui, agora apareceu melhor para mim. O conceito agronômico, então... Oi? Alguém queria falar? Tudo bom, Jardel? Muito bom. Que bom te ver na aula aí. Sim, te entendo. Então, seguindo, pessoal, conceito agronômico, temos aí planta infestante que causa dano econômico. Neste conceito temos planta invasora, no qual diz respeito à planta que se desenvolve em local não desejado, dominando uma sucessão vegetal, como expliquei para vocês antes. Planta infestante se desenvolve em local não desejado, porém não causa dano econômico. E planta daninha, então, que é o mais utilizado, né? É a planta que se desenvolve em local não desejado, causando dano econômico. No nosso caso aqui, o nosso tema gerador da alternância é sobre planta invasora. Tá? Então, o conceito de planta invasora é o qual? Planta que se desenvolve em local não desejado, dominando uma sucessão vegetal. Tá, ok? Então, conceitos aqui do conceito agronômico. E a definição de planta daninha é a seguinte: é uma planta que se desenvolve em local onde não é desejada, é uma planta que causa mais danos do que benefícios, mas também causa benefícios, né? Isso é bom lembrar. É uma planta que causa danos a outras plantas de interesse, planta que é fora do lugar, né? Fora de linha, é uma planta indesejável, é uma planta que ocupa espaço destinado a outras atividades, é uma planta que domina todas as artes de sobrevivência, exceto a de crescer em fileiras. Tá? Então, aqui nessa imagem a gente pode observar o que diz esses dizeres antes. Né? Domina aqui, ó, todas as artes de sobrevivência, exceto as de crescer em fileiras. Então aqui a gente pode ver, né, que está tudo salteado de forma aleatória, né, uma planta que não vem uniformemente, mas que ocupa um espaço destinado a outras atividades, né, e que compete por nutriente, por água, por luz, né, e depois causa prejuízos, né, no crescimento dos grãos ou da fruta, do fruto, diminuindo então a renda do produtor. Tá? Então é a definição de planta daninha. Mas, antes da gente entrar mais aprofundadamente na parte então de danos econômicos, a gente também pode observar aí aspectos positivos no caso de plantas invasoras ou plantas daninhas, o qual diz respeito à proteção do solo contra erosão. É uma forma natural que o solo, que a natureza tem, né, de se proteger contra a erosão. Então, vai ter sempre aquela camada verde protegendo o solo, uma camada de raízes, de folhas, produzindo matéria orgânica, né, palhada. Reduz o aquecimento da superfície pela radiação solar e auxilia na retenção da umidade, então mantém o solo protegido, né, que é muito interessante. Aumenta o teor de matéria orgânica, né, então isso ocorre e é importante a gente lembrar disso. Tem algumas espécies leguminosas aí que fazem a parte então de fixação biológica de nitrogênio, né? Como no caso aqui temos Desmodium, Crotalaria, toda a família de Crotalaria e de Desmodium, né? Temos também espécies utilizadas como adubação verde, por exemplo, feijão de porco, né? Um exemplo também, que é utilizada como adubação verde e é muito interessante, produz muita palhada, muita camada, né, de matéria, um material muito bom para recuperar o solo. E cria
um ambiente favorável para microflora e microfauna, né? Também produz um microclima, ou seja, micro, partículas pequenas, assim, toda a parte de micro-organismos, seres vivos de menores tamanhos, formando toda uma microfauna, com também fungos, protozoários, né? Produzindo aí uma microflora, né? Então é muito interessante, é algo positivo da parte de planta invasora. E também alguns aspectos positivos, continuando, são espécies aí comestíveis, como tubérculos, né? Tem algumas plantas daninhas aí que podem ser comestíveis, utilizadas na alimentação humana, como a Serralia, beldroega, tem alguns locais que são utilizadas. Diversas espécies, então, de cactos são aproveitadas para a produção de frutos, chamado de figo da Índia, palma forageira. Produção de temperos para alimentação humana, como menta, sálvia. Essas plantas elas são plantas daninhas, né? Mas são utilizadas aí também para produção de temperos. E a maioria das plantas daninhas, a maioria não, uma grande parte, ela possui ótimas características apícolas, ou seja, produção de néctar e pólen, né? Auxilia na produção das abelhas aí de néctar e de pólen. Tá? Então, temos que, além de pensar em prejuízos, né, na parte de produção agrícola, a gente tem que observar as partes positivas, né? E muito observado isso no bioma Pampa, né? O bioma Pampa tem uma diversidade muito grande, muito maior do que na nossa região aqui de Mata Atlântica, no nosso bioma, no caso de plantas invasoras ou plantas daninhas. Tem muito mais variedades de plantas aí adaptadas para aquela região do que aqui, né? Então, tem um potencial muito bom para a característica apícola na região aí do bioma Pampa, mais aí para o centro e sul do Rio Grande do Sul. E agora, então, a gente vai entrar na parte de semeadura direta. Outros pontos, então, nas características das sementes. Então, germinação e crescimento em condições adversas é outro ponto interessante, né? Importante a gente entender que as plantas daninhas elas têm uma facilidade muito grande, né, de crescer em condição adversa. É uma característica mais típica de cada espécie. Então, cada espécie tem um ponto a mais de ser observado. Importante lembrar que todas germinam e se desenvolvem melhor em condições mais amenas. Por exemplo, a tiririca, que é classificada como uma espécie de ambiente indiferente, para ela o ambiente não é importante, ela se desenvolve em qualquer ambiente. Ela cresce melhor em ambiente favorável, porém o ambiente não é tão limitante como seria para outras espécies, principalmente as plantas cultivadas. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, né? Um pé de milho, a gente fazer o plantio numa horta, numa lavoura bem adubada, bem nutrida, esse pé de milho vai crescer muito bem, né? Vai produzir suas sementes. Se a gente plantar um pé de guaxumba do lado desse pé de milho, esse pé de guaxumba vai crescer muito bem, vai se desenvolver muito bem e vai produzir sementes. Tá? Se a gente plantar um pé de milho na beirada da estrada, na valeta ou num canto da estrada, muitas vezes o pé de milho nem vai germinar, ou se germinar ele vai morrer. Se a gente plantar o pé de guaxumba no mesmo local do pé de milho, o pé de guaxumba vai nascer, vai germinar, vai se desenvolver e vai até produzir sementes. Então, temos aí algumas plantas daninhas que o crescimento em condição é adversa. Tá? Ele não importa a condição, ele vai conseguir crescer e produzir suas sementes. Então, onde o terreno é melhor, ela vai produzir mais. Mas se o terreno é pior, ela vai da mesma forma produzir, né? Diferente das plantas cultivadas. Então, dei o exemplo aqui de um pé de milho, que é uma planta cultivada, e um pé de guaxumba, né?
que é uma planta nativa aí, da região, né? E aqui temos aí uma imagem aí, de um pouco de terra, né, que ficou por um período enterrado debaixo de um galpão. Foi feita a retirada desse solo, dessa terra, né, para fazer o rebaixamento do galpão. Foi colocado para fora no sol, onde essas sementes aí estavam armazenadas nessa terra com o passar dos anos e germinou após, sei lá, 5, 6, 7 anos debaixo do solo, né? Isso é chamado de dormência. Uma semente de milho, uma semente de feijão, de soja, ela não consegue aguentar todo esse tempo debaixo do solo sem apodrecer. Então, a facilidade das plantas daninhas de germinarem na lavoura é essa. Eles têm uma alta dormência e é um problema, porque muitas vezes a gente controla um ano, né, a questão de todas as plantas daninhas, mas no próximo ano, no próximo cultivo já, vai germinar mais plantas. Por quê? Porque estão no banco de sementes do solo. Lá no final da aula a gente vai ver o que é isso. Tá? Então, todo ano a gente vai precisar fazer o controle de plantas daninhas, mesmo não deixando produzir semente no sistema. Por quê? Pode ser que venha semente pelo ar, né, da forma de buva, serralha e algumas outras espécies, ou pode ser que esteja no solo, no próprio solo, né? Então, aqui temos aí questão de produção de sementes de cada tipo de planta daninha. Como no caso, temos aí a aveia selvagem, ela é capaz de produzir 460 sementes por cada pé, né? Temos aí a mostarda, que é capaz de produzir 2.700 sementes em um pé. Temos aí o rabo de raposa, então 3.400 sementes em um pé. Vejam que se a gente deixar um pé ele se desenvolver e produzir semente, a gente terá grande problema na próxima safra. Né? Oi. Bom, agora eu não tenho imagem para vocês. Eu vou enviar no grupo do WhatsApp, pode ser? Eu vou anotar aqui. Rabo de raposa. O pessoal vai achar estranho que eu vou enviar no grupo, mas eu mando para vocês, tá? Falo lá o que é. É uma planta muito parecida com a Mia. Mia, ou é folha estreita, entende? Folha estreita. Mas eu envio para vocês, tá? Não tem como eu descrever a planta daninha aqui para vocês. E eu esqueci de botar uma foto. Também nem tinha como, né? Tanto nome aqui. Estou só citando algum mais principal. Caruru de espinho, então, 11.000 sementes. Imagine um pé de caruru. Né? O porquê que onde tem caruru sempre vai ter caruru. Né? 11.000 sementes. Um pé. Somente um pé é capaz de produzir. Né? Temos aí também a língua de vaca, 29.000 sementes. Beldroega, então, 52.000 sementes. E aí a gente começa a olhar aqui, caruru de porco, 117.000 sementes, um pé de caruru de porco. Então, para a gente observar que o pé de buva aqui não está nesta tabela, mas no caso o pé de buva ele consegue tranquilamente produzir mais de 100.000 sementes viáveis, né, de sementes, né? Vemos que é uma quantidade muito grande aqui. Muitas vezes essas sementes aí todas elas não são viáveis, elas não vão nascer, mas ela produz. No caso o pé de buva ele consegue produzir até 100.000 sementes viáveis, né? Um pé. Então é muita coisa. Se a gente não controlar um pé, o próximo ano vai estar muito pior. Seguindo, temos aí características também de crescimento das plantas daninhas. Curto intervalo entre germinação e crescimento, como vocês podem observar nas lavouras de vocês. A gente vai observar lá numa época a planta daninha ela acabou de germinar e em uma semana ela está grande. Talvez está passando já do período de a gente fazer a aplicação de
de agrotóxico, aí fazer o controle. Né? Então, possui um curto intervalo entre germinação e crescimento. Tem um rápido crescimento também, né? A transferência aí de energia, ou a capacidade da planta de crescer, né? De transformar aí fotossíntese, água, nutrientes, né? em massa, para crescer é muito grande. Tem uma reprodução vegetativa altíssima, né? Por quê? Porque é uma planta adaptada da região, como eu falei. Plantas introduzidas pelo homem, elas vieram de outros locais, elas são mais suscetíveis a qualquer outra interferência do clima, interferência de patógenos, doenças. As plantas nativas, que são no caso das nossas plantas daninhas, elas são muito mais adaptadas na região, porque elas nasceram sempre naquela lavoura, fizeram sementes, né? E assim vão produzindo seus descendentes. Desmembra facilmente da planta mãe. Imaginem aí uma semente de picão, né? O picão maduro. Tu passou, muitas vezes nem passou do lado, aí tu já está com o picão na roupa. Então eles se desmembram muito fácil, né? O que é uma forma, né, de dispersão. Capacidade de adaptação a vários ambientes, então é chamada de plasticidade fenotípica, que é o caso que eu acabei de falar antes para vocês, né, antes de dar essa travada aí, da capacidade que as plantas têm, né, de se desenvolver em ambientes atípicos. Né. E ciclo. Quanto ao ciclo produtivo e reprodutivo das plantas daninhas. Muito importante, pessoal. Quem puder fazer anotações aí dessa parte. Temos aí ciclo de produção, de crescimento, produção e reprodução. Né? No caso, germinação, crescimento, produção e reprodução. Né? Que seria desde germinação até produzir a semente e morrer. Tá? Então, temos, da mesma forma que em plantas cultivadas, temos aí plantas anuais, plantas bianuais e plantas perenes. Ou seja, plantas que, anuais, germinam, desenvolvem, florescem, produzem sementes e morrem dentro de um ano. Ou seja, a propagação ela ocorre por frutos e sementes. É uma planta anual. Da mesma forma que a gente falar de produção de milho, produção de capim-sudão, né? Produção de lentilha. São plantas anuais, elas germinam e produzem suas sementes e morrem dentro de um ano. E a melhor época de fazer o controle, então, dessas plantas anuais, vocês podem anotar para vocês, observar isso na lavoura de vocês, é antes de produzir semente. Então, aqui temos imagens, né? Vocês podem observar essas imagens aqui, ó. Temos uma imagem da buva, temos a imagem aí do caruru, do picão e da buva de novo. Qual que é a época de fazer o controle dessas plantas daninhas? Você acha que o estágio dessas fotos aqui seria o momento ideal de fazer o controle? Não? Não. Bom, isso, a gente deveria matar antes. Quem queria falar aí? Pode falar? Isso. Por que então? Na verdade, vou falar. É o Liedson? Não. Pode falar, Liedson. Fala aí, daí depois eu explico. Isso. Porque é o seguinte, né, vou falar da forma que vocês pensaram. Acredito que vocês todos estejam certos. Melhor época de controle é antes de produzir semente. Por quê? Porque se a gente fizer o controle, ou passar o secante, passar qualquer produto aí para controlar, depois de ter produzido a semente, a gente vai matar a planta daninha, mas as sementes vão ser viáveis para o próximo ano germinar. Correto? Então, a gente deve fazer o controle antes de produzir a semente. Porque a gente controlando antes de produzir a semente, a gente não vai deixar com que produzam-se sementes.
Então a gente vai eliminar da lavoura o ciclo, né, de produção de semente daquele ano, né, daquela planta daninha. Então plantas anuais a gente deve controlar antes de produzir as sementes. Muitas vezes antes de produzir flores, né? O bom mesmo é quando a gente controla logo após a germinação da emergência, né, dessas plantas daninhas. O quanto antes é melhor. Então, anuais antes de produzir sementes. E bianuais. Quais são essas plantas? São plantas cujo completo desenvolvimento se dá em 2 anos. Então, no primeiro ano elas germinam, crescem, já no segundo produzem flores, frutos, sementes e morem. Então, ela não se dá em apenas um ano. Ela precisa de 2 anos para completar o seu ciclo. Podem ser anuais em uma região e bianuais em outra. Como, por exemplo, temos aí flor das almas, carapichão, rubim e temos o caso da guaxumba. Né? A guaxumba ela não nasce, cresce, se reproduz e morre no mesmo ano. Muitas vezes tem pé de guaxumba de 2, 3 anos na lavoura. As toceiras, os pés grossos já. No potreiro, principalmente, ela se torna praticamente perene na nossa região. Perene é que não morre, né? Se torna uma árvore quase. Então, mas pequeno, né? Uma planta pequena. Então, a melhor época de controle dessas plantas é no primeiro ano. Se a gente esperar para fazer o controle dessas plantas no segundo ano, já essa planta vai ter produzido algumas sementes, né? Ela vai estar em produção de sementes, já vai ter deixado seus descendentes e também ela fica mais resistente. Uma planta mais velha ela fica mais resistente à absorção de agrotóxicos. Por mais que a gente vai conseguir matar ela, mas ela já produziu algumas sementes. Né? E plantas perenes, então, que é o terceiro tipo, né, de ciclo produtivo de plantas daninhas, elas podem florescer, dar frutos durante anos consecutivos e vão se reproduzindo por sementes e por meios vegetativos. Então, são melhor controladas através de herbicidas sistêmicos, pois o sistema mecânico de controle faz com que elas se multiplicam, ainda mais através de suas partes vegetativas. Como no caso aí da guaxumba, né, um exemplo de planta perene, né, que eu dei aí que em alguns lugares pode ser bianuais. Temos aí um exemplo muito bom que eu coloquei da tiririca, né? Como é que a gente faz o controle da tiririca? A gente vai fazer arrancar, né? Na horta a gente vai arrancar com uma faquinha, tirar todas aquelas batatinhas que tem, né? E a gente vai fazendo o controle, um ano após o outro. Mas em uma lavoura grande a gente não consegue ficar lá cavocando de pé por pé, né? Então o que a gente deve fazer? A gente deveria fazer o controle por herbicida, porque aí vai matar a planta, vai entrar na folha e vai matar a parte então vegetativa dela, a batatinha que está lá embaixo. Porque se a gente passar um arado, vamos dizer assim, um arado, uma grade, uma gobe, um pé de pato, a gente vai, além de, na hora a gente vai achar que matou, mas a gente vai dividir, vai multiplicar essas plantas, além das sementes, pelas batatas, né, que ela tem embaixo. Então vai piorar, porque não vai ter ninguém rebatendo e tirando essas partes para fora. Então só piora. A melhor forma de controlar plantas perenes é com herbicidas sistêmicos, ou seja, um secante, né? Não de contato, né? Mas um sistêmico que vai atuar diferente. Por exemplo, vai cair na folha da planta o princípio ativo e ele vai atuar dentro de todo o corpo da planta, né? Vai atuar desde da raiz até o ponto de germinação, né? O ponto apical. Diferente de um herbicida de contato, que ele só vai atuar na parte que ele encostou, ou na parte que foi atingida. Né? Se o herbicida atingiu somente uma folha, essa folha vai morrer, e se foi o efeito do herbicida, desse de contato. Agora, o sistêmico, se ele cair numa folha, essa folha vai translocar para toda as outras partes da planta para que essa planta morra. Né? Então, esse é o conceito. Temos aí alguns exemplos aí de plantas perenes simples e perenes complexas, né? Como no caso aí
da grama seda, vocês conhecem muito bem, né? Aquela graminha que vem no meio de outras gramas, a graminha que vem no meio das lavouras, são perenes complexas, onde possuem órgãos subterrâneos e também superficiais. Ou é muito difícil de fazer o controle. Tem que ser feito com herbicida e também mecânico, né? Sempre atuando primeiro o herbicida e após o mecânico, né? Então, desta forma deve ser feito o controle. Perenes rizomatosas, então deve ser feito o controle através de herbicida sistêmico, como no caso do capim maçambará, né? E temos perenes estoloníferas, como no caso do capim angola, né? Que é uma espécie aí de braquiária. Tá? Então produzem estolões, os quais emitem nós e raízes e por consequência originam uma nova planta. Muito parecido, né, com Tifton, Gigs, Hermátrio, né? Cada nó ela vai encostando no chão, ela vai germinar raízes aí e germinar uma nova planta. Se a gente cortar essas partes, esta planta ela vai ser independente e vai se desenvolver. Então, deve ser feito o controle através de herbicida sistêmico, no caso do secante, né, um Roundup, um glifosato aí, conforme um engenheiro agrônomo, uma pessoa, né, que tiver o conhecimento e a função de orientar vocês a fazer o uso. E, por último, agora a gente vai ver a parte de hábito de crescimento das plantas invasoras. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma questão? Vocês estão entendendo até agora? Podem falar. Tá. Muito bom. Deixa eu só observar agora na metade da aula aí como é que tá quer dizer, mais de metade da aula, né? Como é que temos aí com a chamada. Ana tá aqui, o Arthur tá aqui, Beatriz também, Edivan, Felipe, o Leonardo, Henrique. Cadê o Henrique aqui? Aqui também. O Jardel, o Liedson. E aí tá o Matheus Henrique também. Isso, o Jean tá aqui também, sim, falei o nome. Tassiane entrou também, eu aceitei. E eu acho que eu falei o nome de todo mundo, tá? Temos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso, fecha, certinho. 12 pessoas aí que completam aí 14 pessoas nessa reunião. No caso, 12 pessoas, mais eu e mais a apresentação. Então, fecha 14 pessoas. Então, sem perguntas, sem muito a declarar, vamos continuar a nossa apresentação. Hábito de crescimento, então, pode ser de 4 formas. Herbácea, de forma tenra e porte baixo, tá? Porte baixo. Subarbustiva, onde tem plantas que têm ramificação desde a base, então, subarbustiva. Temos aí da forma arbórea, onde temos a ramificação acima da base do caule, bem definido. Trepadeira, que usa outras plantas como suporte, e essa trepadeira tem uma divisão, que temos aí a M. epífita, que inicia o seu desenvolvimento sobre outras e depois emite sistema radicular. Temos epífita, onde cresce sobre uma outra sem, no entanto, utilizar o fotossintato do hospedeiro. Então, ou seja, não depende daquela planta que a suspende, mas utiliza aquela planta para capturar luz, fazer fotossíntese, né? O principal ponto é esse: utilizar plantas para fazer fotossíntese, alcançar a luz do sol, né? Porque o que vale para as plantas é fazer o seu crescimento e conseguir reproduzir-se, né? Fazendo isso, está feita a vida delas, né? E temos também a forma parasita, que cresce sobre outra utilizando o seu alimento,
né, sugando aí os nutrientes das plantas hospedeiras. No caso aí temos a corda e viola, né? Temos aí a hipomoia, SSP, toda a família. Oi, aqui ó, isso aqui ó, cresce sobre outra utilizando o seu alimento, ou seja, utiliza o alimento da planta de suporte, como por exemplo, vamos dar um exemplo aí, vamos imaginar que um pé de milho vai ter uma planta parasita nesse pé de milho. Essa planta parasita ela vai absorver os fotoassimilados do pé de milho, né? E vai prejudicar na produção do milho, porque ela vai estar sugando, né, os produtos da fotossíntese do milho. Tá? E isso, com certeza. Porque assim, ó, além dessa planta ela sombrear, porque ela vai colocar folha, né? Vamos imaginar aí um pé de trepadeira, né? Que vai botar folha. Vai dar mais sombra no pé de milho, o pé de milho já fica comprometido, né? Além disso, ainda, a planta ela vai sugar os nutrientes do milho. Então, esse milho ele não vai conseguir produzir nada, né? Isso, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mas aí é no caso de uma planta trepadeira, como no caso aí da corda de viola ou cipó, né? Do jeito que vocês costumam chamar. Que seria aí, aqui temos dois exemplos, né? Que seria uma trepadeira, que usa apenas essa planta como suporte. Mas o que que acontece? Ela coloca folhas, né? Para fazer a sua captura de fotossíntese e acaba sombreando o pé de milho. E a gente sabe que para uma planta produzir, ela precisa de luz solar. Se não tiver luz solar, ela já produz menos. Entende? Então, contribuindo para isso, ainda essa planta está absorvendo nutriente lá do solo, né, com raízes, né, e tal. Então temos um efeito cascata, né, em todos esses tipos aí de hábitos de crescimento: trepadeira, arbórea, subarbustiva e parasita. Tá, ok? E temos aí também uma classificação de habitat. Temos aí habitats terrestres, aquáticos, parasitas e ambiente indiferente. Então, aqui só para falar para vocês que não é só ambiente terrestre que temos plantas daninhas. E qual a interferência das plantas daninhas em plantas de conceitos aí de produtividade, ou seja, plantas de função econômica para a propriedade. Quais são as interferências? Temos aí duas interferências, de forma direta e de forma indireta. Direta na forma de competição, então essa planta daninha ela vai competir por água, por luz, por nutrientes do solo. Pode também, de forma direta, contribuir da forma de alelopatia. Temos algumas plantas que conseguem produzir compostos químicos e que, por meio de chuva, por meio de decomposição de suas partes mortas, prejudicam o desenvolvimento das outras plantas. Como, por exemplo, o pé de grama seda. Ele consegue interferir muito no crescimento de plantas de milho, porque não apenas por ela absorver nutriente do solo, mas ela expele um produto químico por meio de suas folhas quando chove, que fazem com que diminua o crescimento do pé de milho. Então, onde tem rodas de grama seda, no caso aquela graminha fina, né, que a gente conhece, a lavoura de milho ela é feia, diminui tamanho, sempre amarela, não importa o adubo que eu boto. Então, efeito alelopático. Como a mesma forma ocorre aí na palhada de trigo, de aveia, na buva. Então, onde tem palhada de trigo e aveia de uma forma bem abundante, dificilmente aí vai crescer pé de buva, porque a alelopatia do pé de aveia sobre o pé de buva é muito grande. Então, restringe o crescimento da buva. Tá? Então, temos que saber utilizar o efeito alelopático das plantas. Temos também interferência
com o parasitismo. Da mesma forma que eu dei o exemplo aí para vocês de uma planta parasita aí num pé de milho. De forma indireta, temos aí o hospedeiro. No exemplo aí de tratos culturais, como por exemplo, vou fazer uma aplicação de, vamos dar um exemplo aí de um fungicida, de um inseticida, numa lavoura de melancia. Vou fazer a aplicação aí com uma costal, com uma máquina mecanizada, trator, puxada a boi, da forma que vocês imaginar. Se eu tiver muitas plantas daninhas, né, muitas vezes aí pés de buva, pés de rabo de burro, pés de serralha aí no meio da lavoura de melancia, essas plantas daninhas, elas vão, ao invés do tratamento chegar na folha do pé de melancia ou na fruta de melancia, vai atingir a planta invasora. E aí vai atrapalhar nos tratos culturais. Então a gente não vai conseguir ser efetivo na aplicação, né, de produtos químicos para defesa ou para, de fato, fazer a melhoria, né, na nossa produção. Então, de forma indireta, atrapalha também. E, por último, a qualidade. Né? Então, mas não menos importante, por último. Né? De forma que, vamos dar um exemplo, né? Se a gente colher um milho em uma lavoura onde é limpa, esse milho vai, né, a gente vai ter semente de milho limpo, né? Só semente de milho. E se a gente colher ou pedir para alguém colher com uma máquina ou colher mesmo à mão, onde tem muita planta invasora, como por exemplo o caruru, ou algumas outras plantas que vai dar impureza. E no momento de entregar para a cooperativa, este produto vai interferir na qualidade, porque vai ser feito desconto. Né? Vai ser feito desconto. Muitas vezes o pessoal aí que planta soja, né, tem alguns problemas aí com algumas plantas daninhas que dá impureza. Né? E isso atrapalha muito na qualidade, né? Muitas vezes não atrapalhou em seu desenvolvimento, a sua fisiologia da semente, conseguiu desenvolver bem. Mas aí no momento da venda aí vai ter impureza e vai diminuir a qualidade do produto. Né? Vai baixar o preço. Então temos as interferências direta e indireta, né, na produção de plantas agronômicas aí. Ocorre então a interferência quando as plantas passam a disputar no ambiente recursos necessários ao crescimento e desenvolvimento, tais como água, luz, nutrientes, entre outros. Né? Muitas vezes o próprio espaço, né, acaba atrapalhando e interferindo na luz. Muitas vezes as próprias plantas cultivadas elas competem por luz e acaba limitando a produção. Quando a gente coloca muitas plantas por hectare, né, elas acabam competindo entre si, né, e diminuindo a produção. Mas de principais formas assim de interferência a gente vê a forma de água, então as plantas elas competem muito por água, luz e nutrientes. As plantas daninhas então elas são mais adaptadas em absorver esses tipos de alimentos, né, que as plantas se alimentam disso, água, luz e nutriente. Como no caso aqui desta imagem, né, as plantas elas acabam dominando, né, a sucessão e tapando toda a luz, né, e se alimentando da água muitas vezes e do nutriente que tem no solo. E a habilidade competitiva das plantas daninhas, por isso é bom a gente entender, é que as plantas daninhas elas possuem maior habilidade que as plantas cultivadas no recrutamento de recursos do ambiente, como nutrientes, luz, água e gás carbônico. Na competição pela luz, as plantas daninhas elas apresentam desvantagem inicial, pois apresentam sementes pequenas e plântulas em porte baixo. Mas nesse período, então, as plantas cultivadas são mais altas e interceptam a luz com maior facilidade. Só que, como as plantas daninhas elas possuem maior habilidade em recrutamento de água e luz, logo essas plantas elas chegam ao mesmo tamanho e chegando ao mesmo tamanho elas competem por luz e sempre a planta daninha vai vencer a disputa. Da mesma forma, em um ambiente que a gente adubou para produzir muita semente,
produzir muitos grãos, uma planta daninha vai estar em seu ambiente ótimo, né? Então ela vai expressar o seu total crescimento aí no meio. Então aí deve ser feito um bom controle preventivo, porque depois, imagine vocês. Alô? Tá travando? Tá. Ok, vamos continuar. Então, como eu falei para vocês, a habilidade competitiva das plantas daninhas ela sempre vai ser maior. Então aqui está uma grande imagem, né? Uma imagem muito comum e que não deveria ser comum, né, na nossa região. Aí um controle mal feito, preventivo, né, para pés de buva, né, para uma lavoura de soja, que é o que a gente mais vê na região. Este pé de soja, esses pés de soja, né, que estão ao redor dos pés de buva, eles estão sendo muito prejudicados, principalmente na forma de luz, né? Esse pé de buva ele está sombreando os pés de soja, então esse pé de soja está recebendo menos luz, menos fotossíntese, né, pessoal? Também, além disso, essa planta de buva ela está absorvendo a água do solo, competindo com as plantas que estão ao seu redor e com esta água absorvendo os nutrientes que está aí na linha de semeadura, né? E no próprio solo aí fora da linha de semeadura. Então, esta lavoura aqui, no resultado, vai ser um desastre em produção, né? As plantas não vão conseguir nem expor aí, expressar nem metade do seu potencial genético, porque foram limitadas em questão de água, em questão de luz, né, e nutrientes. Então, as plantas daninhas, elas por serem da região, né, sempre nasceu, cresceu, reproduziu a semente e sempre esteve nesse local, ela é adaptada. Não adianta a gente querer correr contra a natureza, né? A gente deve saber controlá-la antes. Depois que aconteceu, como no caso dessa lavoura aqui, dificilmente a gente vai conseguir reverter essa situação, a não ser que a gente vai de enxada fazer a capina dessa e retirar essas plantas, né? Então, isso aqui é um desastre. Cuidar muito para não chegar nesse ponto. E a última parte, então, que seria a questão do banco de sementes, né, das plantas daninhas, é aqui, ó, a dinâmica populacional e população de semente do solo. Esta parte aqui, ó, eu gostaria que vocês copiassem, né? O que significa banco de semente? Tá? É a dinâmica populacional, ou seja, a população de semente do solo. Onde a gente leva em consideração o quê? As sementes produzidas na estação, né? Vamos dar um exemplo, as sementes que vão ser produzidas por essas plantas de buva, ok? Produzidas na estação. Sementes que estão dormentes no solo, né? Mais sementes que foram disseminadas, menos as sementes germinadas e menos as sementes destruídas. Ou seja, o banco de sementes, ou seja, a dinâmica populacional, a gente leva em consideração esses 5 itens: produzidas na estação, dormentes, disseminadas, germinadas e destruídas. Tá? Então isso é importante para a gente entender como é que funciona o banco de sementes das plantas daninhas. O porquê que cada ano que eu planto na lavoura, eu nunca deixo uma planta nascer e dar semente, porque que ainda tem semente nascendo de buva, de miã, de pé de galinha na minha lavoura. A gente tem que entender isso. Claro que a gente não vai conseguir lá contar sementes, né? Mas este é o conceito, que é interessante para vocês entenderem. Então, como é que se faz? Aqui nessa parte de baixo, ó. Banco de sementes é igual. Produzidas na estação, mais as dormentes, ou seja, as que estão no solo que ainda não germinaram, e mais as disseminadas, que são mais as que vieram, né, de fora. E aí a gente diminui as que germinaram no ano, né, as que já emergiram e a gente controlou,
E mais as destruídas, que seria o quê? Questão de apodrecimento, mofou, não germinou, né? Então, se dá o resultado. Então, se cada ano a gente não deixar nenhuma planta daninha produzir semente na estação, a gente já elimina esse primeiro ponto aqui, ó, produzidas na estação. Então já sobra o quê? Dormentes e disseminadas. Então já o banco de sementes ele fica menor, né? E todo ano vai germinar semente. Então se a gente só não deixar nenhuma planta daninha produzir semente na estação, cada ano a gente vai ter menos plantas daninhas. Tá? Mas temos que lembrar, como lá em cima, né, naquela tabela que eu mostrei para vocês mais no início da aula, que muitas vezes uma planta daninha, como no caso de um pé de buva, bem desenvolvido, ela é capaz de produzir mais de 100.000 plantas viáveis, 1.000 sementes viáveis. Então, muitas vezes, um pé de planta daninha que escapou produz uma imensidão de semente que retorna todo o trabalho de talvez 2, 3 anos aí fazendo o controle. Então, muito importante saber qual é o momento, né, de fazer a parte aí do controle. Tá? De minha parte, pessoal, era isso. Agora eu vou fazer algumas questões para vocês que eu tenho anotado aqui, para ver se vocês conseguiram entender o conteúdo, aí eu faço a chamada e eu encerro a aula, tá? Liberar vocês um pouquinho mais cedo hoje. Beleza? Então, vamos... Pessoal, vocês conseguiram tirar fotos aí, algumas imagens? Tá. Uhum. Tranquilo, tranquilo. Quem tirou a foto e tal, pode depois que terminar a aula aí, ou durante, o bom é depois, né, que aí agora vocês prestem atenção, vocês podem enviar lá no particular que a gente faz a montagem lá daquele GIF, lá daquele videozinho curtinho, tá? Para vocês compartilhar. Eu, após terminar a aula, eu já faço a chamada, boto no grupo e posto também aquele videozinho. Então, vou fazer uma questão aí. Vamos ver quem vai ser capaz de responder ou quem conseguiu entender. Quais são os ciclos das plantas daninhas em relação a germinação, crescimento e produção de sementes e morê? Quais são os ciclos de crescimento que a gente tem em plantas daninhas?